que nós tenhamos essa humildade de pedir para o Senhor e aceitar o trabalhar do Senhor na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, no nosso caráter, na nossa estrutura. Porque nós precisamos entender, irmãos, que Jesus ele está às portas. Quantos escândalos que nós estamos vendo, né, em cima de altares, quantos escândalos, né, financeiros e de tantas formas de falta de ética, de falta de posicionamento, de pessoas que se dizem cristãs, né, não são cristãos, pessoas que se dizem cristãos, que estão escandalizando o nome do Senhor, que passa nas grandes mídias, mas nós precisamos entender que mesmo essas pessoas que estão nas grandes mídias, e nós que estamos aqui resguardados a nossa personalidade, né, que somos pessoas anônimas, nós estamos no olho da presença do Senhor e nós estamos caminhando para a nossa salvação. Jesus ele está às portas. Jesus ele pode, a trombeta pode tocar no dia de hoje, mas o Senhor também pode recolher aquela mão de nós. E como é que está o nosso caráter perante o Senhor? Não perante a sociedade, não perante as pessoas que estão ao nosso redor, não perante os irmãos que sentam ao nosso lado. Como somos nós fora dos holofotes? Quem somos nós quando nós estamos sozinhos? O que nós estamos tolerando? Quais são as palavras que a gente acha que está tudo certo, mesmo quando a palavra do Senhor diz que não? Quais são as coisas que nós estamos fazendo que é totalmente contrário à palavra do Senhor, que é totalmente contrário ao que Jesus disse lá no Sermão da Montanha? Quem nós estamos julgando de uma maneira pesada, como se nós tivéssemos a capacidade de estar arremessando pedras, ao invés de nós tirarmos a trave dos nossos olhos, confessarmos ao Senhor: Senhor, a minha fraqueza é essa, a minha fragilidade é essa. Ninguém sabe. Muitas vezes são fragilidades que ninguém sabe, mas você sabe. Aleluia. Você sabe de coisas ao seu respeito, que muitas vezes são frases que a gente vê em rede social, que a gente olha assim: se as pessoas que falassem mal de mim soubessem exatamente quem sou eu, elas falariam muito pior. Então, quando nós, que somos cristãos, nós nos colocamos na presença do Senhor: Senhor, eu estou me preparando para morar contigo no céu. Ou antes que isso aconteça, que pessoas venham se render aos teus pés através do meu testemunho. E não o testemunho que eu falo, o testemunho que eu vivo. A pessoa que eu vivo. Não a pessoa que eu preciso mostrar. Se tiver 50 pessoas, eu vou agir de uma maneira. Mas se não tiver ninguém me vendo, mas o Senhor está vendo. E muitas vezes a palavra do Senhor está registrada, eu não lembro exatamente onde, mas que existe uma nuvem, uma tão grande nuvem de testemunhas que estão nos rodeando. E quando nós entendemos que a nuvem de testemunhas que nos rodeiam, ela está falando de pessoas físicas e também está falando do mundo espiritual. Aleluia. Que nos rodeia. Então Aleluia. é muito necessário, irmãos, que nós nos coloquemos, nos posicionemos na presença do Senhor e fechemos portas que nós temos deixado abertas, que o inimigo tem trabalhado dentro das paredes. Não está precisando tirar as pessoas de dentro da igreja, pessoas que estão tomando ceia, que estão aqui levantando as mãos, participando de culto, mas nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos aqui dentro. As nossas más palavras, as nossas más condutas aqui dentro. O rei Davi, ninguém sabia da fragilidade dele. Ele estava sozinho quando ele viu aquela moça tomando banho. Ninguém sabia. E poderia não saber. Mas os olhos do Senhor o contemplaram. E ele sabia que os olhos do Senhor o contemplaram e o corrigiram, e ele aceitou a advertência. Ele se arrependeu daquela situação. Então que nós possamos pensar e nos arrepender de coisas que nós temos falado, de coisas que nós temos mentido, de dedos que nós temos apontado, porque o Senhor ele tem falado ao nosso coração. O Senhor ele tem falado à sua igreja, para que nós nos coloquemos, porque as portas, faltam pouco tempo, irmãos, nós não sabemos se dias ou se anos, mas a nossa vida espiritual precisa estar preparada. Um grande encontro com o Senhor, porque quantos estão frequentando, né, grandes templos, estão frequentando igrejas, estão participando de ceia, mas a sua alma está caminhando para a perdição. Então que nós estejamos aqui nessa tarde, firmados na presença do Senhor, que nós estejamos focados em trazer também para a nossa casa e para a nossa família a responsabilidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Glória a Deus.
que vidas, elas têm olhado para nós como cristãos, elas têm tido o quê? Elas têm tido vontade de ser ou elas têm criado aversão? Qual que é o lado da moeda que nós estamos sendo? Qual que é a responsabilidade que nós estamos tendo diante da sociedade que está tão... o certo virou errado, o errado virou certo? Qual que é o posicionamento que nós estamos sendo como cristãos? Nós estamos atacando pessoas que estão precisando de ajuda ou nós estamos sendo a mão que acolhe? Nós estamos sendo aquela pessoa que tem a capacidade de servir um prato de comida ou nós estamos só falando, porque não quer, porque não gosta, porque não trabalha, porque não gosta de nada, porque só quer passear, só quer beber pinga. Essa não é a nossa posição como cristãos. Então, que nós estejamos atentos ao que o Senhor tem a nos falar e a nos dizer. Eu quero deixar para os irmãos, eu estou sempre falando para quem está acompanhando, quase forçando, né, gente? Vamos ler Crônicas, hein? Vamos terminar de ler Crônicas. Irmãos, vou deixar aqui para a igreja, 1 Crônicas 17, que está falando sobre a oração de Davi, a partir do versículo 16. Crônicas 17 e 16. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste à casa do teu servo. Segundo o costume dos homens, ó Senhor, quem mais te dirá, Davi, acerca do que tem feito ao teu servo? O Senhor, por amor do teu servo, segundo o teu coração. Ó Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo quanto ouvimos aos nossos ouvidos. E quanto há com o povo de Israel. Versículo 1 e 2. Eis que mora em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Aleluia. E nessa tarde, irmãos, eu quero deixar exatamente essa palavra. 1 Crônicas 17, no versículo 2. Tem muitas dúvidas que vêm permeado o coração da igreja do Senhor nesses últimos dias. Nós temos muitas vezes tanta vontade e tantas dúvidas ao mesmo tempo, mas o Senhor, Ele coloca coragem aos nossos corações, força aos nossos braços e às nossas pernas, para que nós possamos viver essa palavra. Tudo quanto tens no seu coração, faze, porque Deus é contigo. Que coisa tão maravilhosa é você ouvir da parte do Senhor: olha, o projeto que você colocou na minha mão, faze porque eu sou contigo. Mas para a gente ouvir do Senhor essas palavras, nós precisamos estar no centro da vontade dele. Glória a Deus. Então, que nessa tarde, irmãos, e que nessa semana, nós possamos estar atentos e pedir para o Senhor tirar do nosso coração a dúvida, o medo, a angústia, porque quantos de nós somos paralisados, pelo medo e pela dúvida, mas que o Senhor, Ele venha nos dar capacidade para enfrentar e para nos posicionarmos e para colocar a nossa casa no centro da vontade dEle, para que Ele possa falar: olha, pode ir que eu sou contigo. Pode ser uma coisa tão difícil se você for falar para alguém, falar: nossa, mas você tem certeza? Mas quando o Senhor está sendo conosco, não tem coisa difícil. É como o hino que a gente canta aqui, Não há ferrolhos nem portas. E a gente vai cantando o hino e a gente não está colocando ele em prática. Não é apenas um louvor aleatório aí por causa da verdade. É a palavra do Senhor que nós estamos cantando. Então, que nós possamos colocar os nossos planos e possamos fechar todas as portas que estão abertas. E não precisam ser portas, irmãos. O inimigo não precisa de portas abertas. O inimigo ele só precisa de brechas. Pequenas brechas. E uma só, para fazer um grande estrago na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira. Quantas pessoas que nós estamos vendo, eu dificilmente pego assim transporte público, trem, metrô, assim mesmo porque eu trabalho muito próximo. Mas quando a gente tem a oportunidade de pegar um transporte público, a quantidade de pessoas que estão viciadas nesses jogos de aposta por celular, é muito triste. É muito triste. Principalmente quando nós vemos que são pessoas que estão indo trabalhar, ganham uma quantia e gastam o dobro só no transporte. Então que o Senhor, Ele venha fechar
abrir os nossos olhos para que nós possamos fechar essas brechas. Porque o Senhor, Ele não está, irmãos, em jogo de aposta. Ele não está nesse tipo de situação. Quantos de nós olhamos o horóscopo, irmãos, diariamente? O Senhor, Ele não tem se agradado desse tipo de prática. Essa é uma continuação de uma mensagem da próxima semana, ou das próximas semanas também, pastor. Para que nós venhamos fechar